carta consoladora é um ato de fé? Essa afirmação de que as cartas consoladoras são apenas uma questão de fé pode ser rebatida de forma muito clara e direta com a própria base do Espiritismo, a codificação de Allan Kardec. O Espiritismo não se baseia na fé cega, mas sim na fé raciocinada, que exige provas e coerência. A fé cega aceita, sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso, e pode se chocar com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. O Espiritismo trabalha com a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza porque só compreendeu. Leiam sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vemos alguns médiuns psicógrafos buscando justificar as cartas ditas consoladoras como um ato de fé. Mas esses próprios médiuns afirmam que o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina filosófica e científica. E acrescenta ainda que é uma doutrina de observação. Isso é um contraditório, pois fé sem confirmação e ciência não se fundem. Kardec jamais aceitou um fato ou comunicação sem submetê-lo ao controle da razão e da lógica. A validade das comunicações depende de sua coerência e da sua concordância universal dos ensinos dos Espíritos. Procurem ler em O Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método. A fé cega é um perigo. Apoiar-se apenas na fé, crendice, abre a porta para o charlatanismo e a mistificação. Se o médium exige que você apenas creia, ele está ignorando o método racional e experimental que deu origem à doutrina espírita. A verdadeira psicografia objetiva provar a imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação entre os espíritos e os encarnados. Esse intercâmbio tem como um de seus objetivos a demonstração dessa sobrevivência e a instrução moral da humanidade, o que inclui, por extensão, o consolo aos que sofrem luto. A carta consoladora teve sua prática mais difundida e com esse nome específico mais tarde, após o advento do Espiritismo, através de médiuns como Chico Xavier, não sendo um título ou modalidade que foi amplamente abordada diretamente nas obras da codificação por Allan Kardec. A codificação espírita, ao provar a existência da vida após a morte, por si só, é uma fonte de consolo. Para serem verdadeiramente consoladoras e úteis, as comunicações dos espíritos devem apresentar provas de identidade do desencarnado, detalhes íntimos, informações que só o familiar saberia dizer e algumas outras. Kardec menciona a necessidade de examinar o caráter e o conteúdo das mensagens para atestar sua veracidade e origem. Nos dias atuais, com a internet, esse critério deve ser ainda mais rigoroso. Então é necessário, muitas vezes, que o familiar que busca a carta consoladora passe perguntas muito íntimas, que nunca colocou em nenhum lugar e nunca falou para ninguém próximo a esse médium, para que esse médium pergunte ao desencarnado. Se o desencarnado está ao lado do médium, ele não tem por que se furtar de fazer esse questionamento. E como faríamos essa análise? Se não existe um órgão, um CNPJ reconhecido, para assim submeter um médium a essa análise, então como seria possível? Eu vou falar uma verdade. O médium que confia na sua mediunidade, ele prova. Um médium que se esconde é porque tem algo que não pode ser revelado. Chico Xavier foi sabatinado por todos e não fugiu de nenhum, seja padre, pastor, céticos, porque ele confiava na sua mediunidade. Ele não se escondia no vitimismo e no ataque, para coibir os questionamentos. Se a carta não tem provas e o médium exige só a fé, ele está desvirtuando a doutrina e pedindo que você descarte a razão e o controle universal que Kardec ensinou. As cartas consoladoras são a aplicação de um tipo de mediunidade que é a psicografia, previsto e estudado por Kardec, mas exige os mesmos critérios de seriedade, utilidade e desinteresse defendidos na codificação para serem consideradas genuínas e benéficas.